mas Deus enviou para Nazaré. Quando a Bíblia diz, por boca do profeta Miqueias, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre os grandes. A gente fica pensando Belém, mas quando se fala em Nazaré, eu não sei nem com que comparar Nazaré há um pouco mais de 2000 anos atrás. Tudo que Deus criou no universo, Ele criou pela sua palavra. E quando Ele foi criar na terra, Ele foi dizendo e as coisas foram se cumprindo. Mas aqui em Nazaré, o verbo de Deus se fez carne. Amém. Amém. Nós estamos exatamente no lugar onde o verbo se fez carne. E essa questão de verbo se fazer carne. E quando o João disse, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, é uma coisa. Mas quando ele se faz carne e habita dentro de nós, é outra. E quando nós pensamos verbo, o verbo através do qual Deus fez todas as coisas. Quando João começa seu evangelho, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, esse verbo aqui, nesse lugar onde nós estamos, ele se fez carne aqui. Então, eu creio que nós temos muito mais para receber de Deus, do verbo, quando nós chegamos em Nazaré. Porque é o único lugar do mundo em que o verbo de Deus se faz carne. Então poderíamos começar pensando de que forma este verbo de Deus se faz palpável, visível, tangível para mim. Porque a Bíblia diz que ele já se fez carne. Aqui neste lugar, e daqui para frente, ele é carne. Jesus Cristo fez os seguintes passos. Vem para Nazaré, onde o verbo se fez carne. Ele vem para Nazaré, depois do deserto. Sábado ele vai à sinagoga. Quando chega na hora da leitura, ele se levanta, dão para ele o livro do profeta Isaías. Ele se levanta e lê o livro do profeta Isaías. Aquele trecho de Isaías que nós todos conhecemos. E quando ele acaba, a Bíblia diz que os passos dele são esses. Fechou o livro, entregou ao atendente, sentou-se e diz: hoje se cumpre em mim o que vocês acabaram de ouvir. Mas antes disso, a Bíblia diz uma coisa que às vezes pulamos. O que é que a Bíblia diz? Todos os olhos estavam fitos nele. Está aqui. Todos os olhos estavam fitos nele. Está aqui. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitado do Senhor. Tendo o fechado do livro, 1, devolveu o assistente, 2, sentou-se, 3. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Olhe, ele sentou e todos olhavam para ele. Por quê? Ele leu, ele entregou o livro para o assistente, uma coisa normal. Sentou, todos olham para ele. Quando todos estão olhando para ele, ele abre a boca e fala.
Hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Que significa que o grande ato aqui foi ele ter se sentado na cadeira de Moisés. Porque ali ele estava proclamando abertamente, sem pedir segredo a ninguém: eu sou o Messias. Foi dali que começou a perseguição para o ministério dele. Nós vemos que aqui onde o verbo se fez carne, aqui o verbo fala e aqui o verbo começa a ser perseguido. Existem 4 milagres exigidos para que ele cumprisse o seu trabalho de Messias. Era que os fariseus exigiam: a cura de um leproso, a cura de um cego, a cura de um leproso, a cura de um surdo-mudo, a libertação de um surdo-mudo, a cura de um cego de nascença e a ressurreição de um morto depois do 3º dia. Esses 4 milagres são chamados milagres messiânicos. Aqui Jesus Cristo levanta uma perseguição sobre ele, porque ele se assentou na cadeira proibida. Todas as sinagogas têm a cadeira para quando o Messias chegar, e ele se assentou. Então, cada vez que ele operava um milagre messiânico, a perseguição dos fariseus era maior, até que o último foi a ressurreição de Lázaro, e só por isso ele deixou a ressurreição de Lázaro por último. Mas quando nós pensamos na direção desses milagres que começaram em Nazaré, porque o primeiro grande e maior milagre no homem foi em Nazaré, porque aqui o verbo se fez carne. Aqui o verbo começou a andar, ele começou a ser visto, ele começou a falar. Aqui. Então nós vamos ver o propósito de Deus em cada momento da nossa vida. Eu só vou dar exemplo de um desses milagres messiânicos. O milagre do cego de nascença. Nós vamos ver que Deus tem propósito em cada momento que nós estamos chorando, que nós estamos sofrendo. Ou você acha que Deus esqueceu de nós? Quem inventou essa história de ser seu pai, de ser meu pai, foi Deus, não fui eu. Quem inventou essa história de nos dar o seu reino foi Ele. Quem inventou essa história de estar conosco a eternidade toda foi Ele. Então Ele não vai esquecer de mim só porque eu estou aqui na terra. Pelo contrário, se nós analisarmos a história do ceguinho de nascença, toda pessoa podia ficar cego. Mas uma pessoa que nasce cego, na cultura daquela época, era amaldiçoado. Era um amaldiçoado religioso, um amaldiçoado cívico, um amaldiçoado social. Não tinha jeito para ele. Amaldiçoado não podia nem entrar no templo, como nós vemos aquele coxo da porta do templo chamada Formosa. Então, quando os discípulos passaram com Jesus, está lá em João 9, mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Você vê que os próprios discípulos de Jesus Cristo, eles acreditavam nisso, porque era a cultura do tempo deles. Então, Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. O quê? E Deus deixa uma pessoa nascer cega, para que as obras dele se manifestem através daquela pessoa? Foi Jesus que disse. Então deixe uma pessoa nascer para sofrer todo tipo de escárnio, de pisão, de sofrimento. Coitado do cego, ele não sabia que ele estava cego de nascença,
e aquilo ia redundar para a glória de Deus. Ele não sabia, mas ele estava sofrendo. E por causa disso, Deus deixou de ser Deus? Deus deixou de ter um plano? Isso que nós precisamos lembrar. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos em dificuldade, Deus ainda é Deus. Deus não deixou de ser seu pai e Deus não deixou de ter um plano. Ah, mas eu não sabia. Não é da sua conta, é necessário que Deus saiba. E quando nós vemos esses milagres de Jesus, vou falar os messiânicos, nós precisamos ver que eram pessoas. Todas elas, Jesus chegou quando eram adultas. Se você olhar, a grande maioria dos milagres de Jesus foram em pessoas cegas. Eu me lembro de um corinho que se canta muito na minha família. Eu não sei... O povo negro é o povo negro, não tem jeito, que foi Deus que fez. Então, quando a gente se reúne assim, seja nos Estados Unidos, a família lá, Barbados, Guiana Inglesa, um começa a cantar um corinho, o outro continua. E vai todo mundo trabalhando, todo mundo cantando, daqui a pouco um puxa um passinho de lá. E tem um corinho muito conhecido dos negros, da Igreja Negra, que é No Caminho de Jericó. Conhece, pastora Micheline? No Caminho de Jericó, há lugar só para dois. On the Jericho Road, there is room for just two. No more, no less, just Jesus and you. Eu, para cantar, vocês já viram cabeça. Então, ele diz, uma das coisas que eu não pensava quando era criança, mas depois de adulta, ele diz, no Caminho de Jericó, tem lugar só para dois. Não pode ter três, nem pode ter um. É só Jesus e você. Amém. Porque quando Jesus anda na direção do que sofre, só existe ele e aquela pessoa. Desaparece a multidão. A multidão gritava para calar a boca de Bartimeu, mas Jesus abriu o caminho e disse, o que tu queres que eu te faça? Nós dois. Nós dois. Então, se você vê, nesse mesmo corinho tem uma outra frase que eles dizem, é que, e Jesus, no caminho de Jericó, ele transformou, não, ele trouxe luz na meia-noite de Bartimeu, porque a pessoa que não vê tudo para ele é meia-noite, ele trouxe luz na meia-noite. Ora, Deus ia fazer uma obra na vida de Bartimeu, ia. Quando? Não era da conta de Bartimeu, mas na hora dele, ele trouxe. Então, quantas vezes nós esquecemos que o verbo de Deus já se fez carne, e nós estamos aqui. Então, a palavra de Deus nunca foi aqui na terra tão palpável, tão notável, tão visível como ela é depois de Jesus. De tudo o que Deus fez por Israel, começando, digamos, desde o Éden, nunca as coisas foram tão fortes em questão de palavra de Deus como no dia em que nesta cidade, neste lugarejo, nesta vila, o verbo se fez carne. Aqui onde nós estamos, Deus nos reúne de vários lugares aqui no lugar onde o verbo se fez carne. Então no meu coração, eu sinto uma necessidade de que nós saiamos daqui pensando com mais firmeza e mais agudeza e mais profundidade no que o verbo de Deus representa para nós. Será que nós estamos investidos e revestidos deste verbo, desta palavra? Olha, palavra tem cor, palavra tem som, palavra tem calor, palavra tem sentido, palavra diz, palavra chora, palavra abençoa, palavra amaldiçoa, palavra
A palavra de cada pessoa tem a ver com o que ela é. Mas a palavra de Deus tem a ver com o que Deus é. É a palavra de Deus que se fez carne aqui, neste lugar. Como esta palavra tem nos transformado. Sabe, quando Jesus Cristo lá, naquela última Páscoa dele, antes dele caminhar dali para o Getsemane, era uma Páscoa comum que todo judeu faz. Você pegar um adolescente judeu, ele sabe como preparar a mesa da Páscoa. E Jesus Cristo, há 33 anos, sabia o que era comer Páscoa, e todos os 12 judeus que estavam com ele sabiam que era Páscoa. Tanto que quando ele começou a celebração de Páscoa, ele diz: olha, eu tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, porque em verdade vos digo que nunca mais tornarei a beber do fruto da videira, até que esta Páscoa se realize na eternidade. Na Páscoa dos judeus, ela se realiza toda a cerimônia através de 4 taças. Então, quando o líder, o pai, porque a Páscoa é uma festa familiar, quando ele se levanta, ele faz uma oração e ele toma, são 4 taças, toda a liturgia da Páscoa. Ele toma a primeira taça, que chama Kiddush, que é a taça da santificação. Ele faz a oração, ele passa aquela taça por todos que bebem, ele bebe o restante. Vão comer as ervas, comem o cordeiro assado, aí levanta a taça Hagadash é a explanação. Um da mesa pergunta, papai ou tio, não sei, por que esta refeição é separada de todas as outras? Aí a pessoa vai se gabar, porque Deus, com seu braço estendido, sua mão poderosa, tirou nossos pais da terra do Egito, e ele conta toda a história. Aí ele passa a taça Hagadash. E depois vem a taça de ação de graças, em que o pai de família, ele pega o pão e diz assim: este é o pão da aliança. Este é o pão da aflição que os nossos pais comeram na terra do Egito. Passa para tomai, parti e comei. E ele passa a taça de ação de graças. E depois vem a taça do grande Halel, que é o Salmo 136. Isso se passa todos os anos, os judeus sabem de cor. Jesus Cristo se levanta aquela noite, olhou para os seus discípulos e disse: eu tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa, porque em verdade eu vos digo que nunca mais tornarei a beber do fruto da videira, até que esta Páscoa se realize na eternidade. Tomou o pão, tomou a primeira taça, passou, eles foram comendo tudo como era a Páscoa hebraica. Quando foi na terceira taça, ele tomou o pão e disse: este é o pão. Em vez dele dizer da aflição, ele fez assim, ó, a Páscoa tomou a direção da ceia. Este é o meu corpo. Aquilo foi um choque na mesa para aqueles judeus que estavam acostumados a ouvir o pão da aflição. Ficaram assim: o mestre mudou. Por quê? O que é isso? Aí ele diz: tomai, comei dele todos vocês. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu não sei como aqueles discípulos ficaram. Eu não sei se eles entenderam. Eu não sei se eles choraram. Eu não sei nem se eles tiveram coragem de comer. Mas sabe, quando você sair daqui, você comeu esse pão. Mas esse pão é de farinha de trigo. Se você lembrar, eu não posso comer farinha de trigo. Pastor Helena, pastor João, me leva no hospital, que eu tenho que mandar tirar o pão de dentro de mim.
Porque senão vou morrer. Eu não posso comer farinha de trigo. Chega lá, o médico vai dizer, não tem mais jeito. O pão que você comeu já está dissolvido em você. Já está pela sua corrente sanguínea, já é seu nutriente. Era isso que Jesus queria dizer. Eu quero estar tão unido com vocês. Eu quero estar tão unido com vocês. Eu quero estar dissolvido em vocês. De forma que ninguém possa nos separar. O que é isso? Jesus é o pão. Jesus é o verbo de Deus. Então, este verbo de Deus quer estar dissolvido em nós. Ele quer ser o nosso nutriente. Ele quer estar na nossa corrente sanguínea. E corrente sanguínea é um negócio que, mesmo o sangue que passa pelo pé, ele é bombeado para a cabeça, para o cérebro, ele quer estar em nós. Dissolvido em nós. E conosco de tal maneira que ninguém possa nos separar dele. Então nós precisamos pensar um pouco mais. Porque Deus nos trouxe de condições tão adversas. Muitas de vocês aqui, inclusive eu, podem ter nascido na pobreza mais extrema. Lugares de uma distância que ninguém ouviu falar. Situações tão difíceis. E por quantas situações mais difíceis vocês têm passado. Eu nasci na beira do rio Tapajós. Meu pai protestante, minha mãe católica, meu pai traindo minha madrasta, de um lado uma família negra de 6 filhos negros, do outro uma família branca de 4 irmãos louros, e eu fui o que apareceu da traição do meu pai, do adultério do meu pai com a minha mãe. Então vocês podem imaginar como foi a minha infância. Não havia neste mundo quem quisesse que eu nascesse. Ninguém queria que meu pai traísse a mulher dele, que minha mãe saísse por aí se misturando com um homem casado. Mas Deus viu aquilo e disse de mim, você vai aqui. Deixa comigo, olha para mim. Porque enquanto você olhar para mim, você não afunda. Quando você olhar para mim, você não afunda. Esta palavra que se fez carne aqui, ela está habitando hoje em nós. Ela quer estar misturada em nós. Quando pensarmos Jesus, pensemos palavra. Palavra de Deus. E o verbo de Deus se fez carne. É o verbo de Deus. Não é o verbo de qualquer pessoa. A palavra de Deus. A comunicação de Deus se fez carne. E ela diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. É para nós estarmos cheios desta palavra. Quanto mais botarmos a palavra para dentro, mais podemos produzir palavra de Deus. Quantas vezes Deus manda o profeta comer a palavra? Porque quanto mais você bota a palavra para dentro, quando você abre a boca, ela vai sair. Hoje nós estávamos ouvindo a pastora pregar quando ela nos falou sobre essas coisas. Mas nós precisamos sair daqui com um propósito. Que a palavra nos revista e nos invista. Que esta palavra que nós vemos escrita na Bíblia e ouvimos de tantas formas, esta palavra precisa se fazer carne em mim. Em mim. Ela precisa se fazer carne em você. O verbo de Deus se fez carne nesta cidadezinha, a partir daqui. E daqui ela saiu. Jesus não nasceu numa situação melhor do que a sua. Você teve ali uma ideia. Não havia água encanada. Ele era conhecido como carpinteiro, filho do carpinteiro. Toda a dificuldade a mãe dele passava para lavar a roupa com a potassa do lavadeiro, para carregar a roupa. Então a infância dele pode ter sido, com certeza, muito mais difícil do que a nossa. Mas olha o que Deus fez. Ele saiu daqui
Deus começou a brilhar na vida dele. E ele vai, e Cafarnaum, sobe para a Judéia, e vai, e hoje ele está à destra do Pai em majestade. Por quê? Porque o verbo de Deus se fez carne ali. Então é preciso que nós saibamos que como Deus tem uma visão para nós, que ele, lá em Romanos 8:29, ele diz, e aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à imagem do seu Filho. Deus não quer nenhum de nós diferente de Jesus. Ele quer que cada um de nós seja como Jesus. Jesus é o modelo. Para isso é preciso que este verbo, esta palavra de Deus, que é Jesus, esteja dissolvida em nós. Então, nós precisamos aqui em Nazaré perguntar, como é que eu estou trabalhando esse meu entrosamento com a palavra de Deus? Quanto a palavra de Deus tem valido para você? De que forma ela tem lhe atingido? Você conversa com esta palavra? Você fala com a palavra? Porque você olha a palavra olha para você. Você lê a palavra lhe lê. Existe uma resposta. Porque o Espírito já está aqui para abrir a palavra, para revelar a palavra para nós. Quanto tempo você tem dado para esta palavra ministrar na sua vida? Verbo de Deus. Quantas semanas fazem que o verbo de Deus não tem falado com você? Porque você não deu tempo para ele. Quanto tempo o verbo de Deus não fala em você? É preciso que você pare para pensar. Porque o mundo nos chama a uma corrida. A nossa agenda com o mundo, ela é veloz. Ela é intrépida. Ela é inexorável. Mas, quando é que nós puxamos a rédea e a nossa agenda tem momento para estar com a palavra? Há mais de 2000 anos, ainda não tem 2000 anos que o verbo de Deus se fez carne aqui em Nazaré. E qual é o seu entrosamento com essa palavra? Com este verbo? O que é que este verbo está dizendo para você? Como é que está a comunicação entre você e o Pai? Estava falando, Deus sempre buscou intimidade. Estava falando de um momento lá, no capítulo 18 de Gênesis, quando diz assim, Abraão estava sentado nos carvalhais de Manre, à porta da sua tenda no maior calor do dia. É naquele momento que ele levanta os olhos e tinham lá 3 homens. Abraão se levanta e oferece para prestar o seu culto, e Deus aceita o culto de Abraão. Ele entra na tenda de Sara e diz, prepara pão com 3 medidas de flor de farinha. Ele corre aos empregados, manda preparar um novilho terno e bom. Ele prepara a coalhada. Tudo pronto. E Deus conversa com Abraão. E Deus fala do filho que ele ia trazer dali 1 ano. E Deus ainda conversa com Sara. Abraão aceita a ministração na tenda de Abraão. Vocês viram o que é uma tenda? Vocês viram o que é uma tenda? Dali eles vão para Sodoma. Os 2 anjos vão para Sodoma, Deus não foi não. Deus foi na casa de Abraão porque era seu amigo. Ele tinha intimidade. Mas na casa de Ló ele não tinha. Não é? Intimidade. Quando você vê o tabernáculo de Silo, tabernáculo de Moisés, muita coisa de ouro, prata, bronze, incenso, incenso azul e púrpura e carmesim, toda a riqueza.
O templo de Salomão, até hoje considerada a construção mais rica que já existiu no planeta. Mas a Bíblia diz, o teu templo está em Jerusalém, mas a tua morada é em Sião. O que era Sião? O tabernáculo de Davi. Uma tenda que Davi fez quase que no quintal da casa dele. E Davi ali tinha intimidade com Deus, de noite, de madrugada. Na hora que fosse, ele ia para lá, ele inventava canções. Ele falava com Deus, ele compunha salmos. Ele traz, por isso, uma nova intrepidez na adoração. Por quê? Porque ministrava de frente para a arca. Ele criou um novo sacerdócio. Por isso vem uma nova intrepidez no louvor. Por que que Deus diz? O meu tabernáculo em Jerusalém, mas a minha morada, o meu lar é em Sião, no lugar mais humilde. Por quê? Porque ali havia intimidade, ali havia amor, ali havia inteireza, ali havia entrega. Será que Deus está encontrando aqui em nós essa facilidade de comunicação? Será que nós estamos chegando para Deus como aquela mulher que eu sou apaixonada por ela, Raabe, a prostituta de Jericó? Aquela mulher se apaixonou tanto pelo Deus dos hebreus que ela se voltou para os judeus e disse para ele: ei, o Senhor vosso Deus é Deus lá em cima nos céus e Deus cá embaixo na terra. Ela pregou o Deus de Israel para os 12 espias. Por quê? Se apaixonou. Ela se apaixonou por Deus. Como está isso ardendo em nós? Como é que você está lidando com este verbo de vida que se fez carne aqui em Nazaré, mas hoje habita dentro de você pelo seu Espírito? Quanto tempo você fala com Ele? Eu quero lhe dizer que você fala menos com Ele do que fala no mafioso do celular. Você está em débito. Você está em débito com Ele. Você veio de muito longe. Ano passado nós estivemos aqui, não viemos a Nazaré. Essa é a 16ª vez que eu venho a Israel. Não vim a Nazaré. Nunca. Estou pisando em Nazaré a primeira vez com vocês. Quando Deus colocou no coração da Helena, do pastor João e da Naíma de começar esse trabalho, ela nem sabia que era por causa de mim. Para eu ter essa oportunidade, eu posso me gabar. E Deus nos trouxe aqui. Isso aqui não pode ser uma coisa fortuita, passageira. Nós não podemos chegar aqui com uma visão leviana. Este lugar aqui no universo todo, o verbo que criou todos os universos, ele se faz carne aqui nesse lugar. É preciso que a gente olhe para Nazaré como um lugar no meio do universo, onde Deus teve um propósito. As coisas não começaram aqui por começar. Precisamos saber que Deus enviou, direcionado para cá. A Bíblia diz, o anjo Gabriel, ele vem e diz, a Bíblia diz que ele foi levado no 6º mês. Foi o anjo Gabriel enviado. Foi uma missão direcionada com endereço da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O endereço que Deus deu para ele é ali, naquele buraquinho, naquele pedacinho. Esse lugar aqui ocupava o centro do coração de Deus, desde que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do século. Este lugar onde nós estamos
Estava lá no coração de Deus todo o tempo. E hoje nós estamos aqui. Você sabe, a população mundial, você faz parte de uma minoria abençoada. Na forma como Gabriel pisou aqui, e você sabe que Gabriel é brabo. Ele diz para Zacarias: eu sou Gabriel e assisto na presença de Deus. Vai ficar mudo. Quem mandou perguntar coisa demais? Gabriel vem numa missão tremenda aqui, para esta cidade, para este lugarejo onde você está, direto para uma virgem que era desposada. Ela já tinha assinado o ketubá de casamento, precisava ser levada. Aqui onde nós estamos, aqui neste lugar, em algum momento, aquela moça entrou numa sala para fazer alguma coisa e saiu de lá grávida. O Verbo se fez carne no ventre dela. Ventre é centro da vida. É preciso que ele se faça carne, palpável, sensível no nosso coração, na nossa vida. Nós não podemos voltar para o Brasil sem que esse Verbo se faça carne em nós, em cada um de nós. Que ele se faça carne e ele esteja permeando todos os nossos órgãos, toda a nossa vida, cada pedacinho de nós, dos nossos sonhos, na nossa família, na nossa casa. Isso não é um poema, isso é verdade. Você veio aqui para que o Verbo de Deus se faça carne na sua vida. Porque o Verbo de Deus, ele criou todas as coisas. Mas aqui, só aqui ele se fez carne. E Jesus Cristo nos congrega todos aqui, no lugar onde ele foi gerado, no lugar onde ele deu início ao seu ministério, porque a Bíblia, alguns dizem que o primeiro milagre dele, ele começou seus milagres nas bodas de Caná. Tudo bem, porque ali é um sentido tremendo, que eu até acho que se Jesus fosse para a cruz dali, ele tinha feito tudo. Mas se fazer carne e começar o ministério no mesmo lugar, você vê que Deus tem um propósito nessa cidadezinha, nesse vilarejo. E quantas vezes você se sente tão pequeno? Quantas vezes você diz: eu sou de um lugar que não tem nem no mapa. Deus não procurou as grandes metrópoles para trazer seu filho, nem o trouxe em Jerusalém, mas ele o trouxe aqui. Uma moça que não era conhecida, uma família pobre, um lugar de nada. Quem sabe você está precisando diminuir mais, para que ele possa explodir na sua vida, dar uma explosão maior. Quem sabe você está se sentindo pequena porque você olha para os outros e para as outras coisas com olho grande. Deus está querendo mais de você, para que o pão possa servir de alimento. Ele tem que ser esmiuçado, ele tem que ser batido. Quem sabe você tem que apanhar mais para ver se presta, para ver se você para de se queixar das coisas. Você passa a entender que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Olha aí, eu não vejo o pessoal lá na favela se queixar tanto das dificuldades como o pessoal na igreja. Eu vejo tanta mulher com bolsa da Louis Vuitton, celular não sei de que na mão, a chave virando assim do carro novo. Eu não sei para onde eu vou com essa coisa de menina. Irmão, o que é que eu faço? Pergunta a Jesus, porque ele diz: sem mim nada podeis fazer. Lá no morro não tem, lá no morro ninguém toma remédio para dormir, ninguém paga imposto, né? Ninguém toma remédio para dormir,
Está chovendo, bota um pedaço de papelão lá e continua a dormir de novo. Isso pode ser relaxamento, mas me prova que nós exigimos demais. Não é melhor parar e dizer assim: está difícil, existe ameaça daqui, existe ameaça dali. Hoje de manhã, a pastora Helena falou um trecho. Logicamente não dá para ela falar tudo sobre aquele negócio, que nunca dá, porque é muita coisa. Mas se vocês queriam que vocês dessem uma olhadinha só, quando ela falou lá no Mar da Galileia. Pedro estava aqui batendo água. E quando não olhou mais para o Senhor, começou a bater água. E começou a bater água. Eu quero perguntar para vocês, Jesus estava dentro do barco ou estava lá na tempestade com ele? Estava lá na tempestade. Jesus não estava no barco com os outros não tiveram nem coragem de sair do barco. Quando ele... Senhor, salva-me. Jesus só fez assim, ó. A diferença era de um braço. Jesus só estava esperando ser chamado, porque ele não ia se meter sem ser chamado. Afinal de contas, isso não é de Deus. Ele diz: clama por mim, não vou me oferecer. Quando o Senhor salva, ele só fez assim: vem, homem de pequena fé. Que duvidaste? Ele não estava lá, ele estava na tempestade. Você está achando que ele não está na tempestade com você? Você só precisa olhar para ele. Na primeira tempestade, também a pastora falou. Qual foi a pergunta daqueles discípulos? Quem é este? Que até os ventos e as ondas ele ordena e lhe obedece. Quem é? Quem é ele? Pensou? Discípulos que não sabem quem é o seu mestre. Até tiveram medo que ele morresse afogado. Imagina Deus morrendo afogado. Não conheciam o mestre. Pode uma coisa dessa? Por quê? A palavra não se fez um com ele. É preciso que a palavra se faça carne em você. A palavra tem que ficar em você de tal forma que ela se faz carne, que ela vive em você, que ela treme em você, que ela cola em você de tal maneira que você e Jesus já não podem mais ser separados. Mas tem uma coisa: à medida que você vai sendo mais Jesus, mais o verbo, logicamente, o mundo vai se enfurecer contra você. Cuidado com os aplausos. Cuidado com os elogios. Cuidado. Porque eles podem muitas vezes provar que o seu ibope pode ser perigoso, e é na maioria das vezes. Precisamos saber. Se Deus um dia manda um anjo a este lugar, único lugar em todo o planeta, para que o verbo se faça carne aqui. Um dia, em janeiro de 2019, setembro, 2019, ele nos traz aqui no lugar onde o verbo se faz carne. Eu digo para você com toda a força do meu coração: Deus não bota prego sem estopa. Deus está a fim de rasgar, abrir o seu coração no momento de expressão maior da palavra dele em você. Você tem que sair daqui numa outra dimensão com a palavra de Deus. O verbo se fez carne aqui. Que o verbo se faça carne em você. Que habite onde quer que você esteja habitando. Sua família vai ver diferença, seus filhos vão ver diferença, seus amigos, onde quer que você esteja. Porque você vai ser portadora de uma vida que você não teve antes. Você ouviu falar, agora você é. O verbo vivo. Jesus Cristo, eu sou o verbo vivo que desceu do céu. Ele está em você. Isto é fé. Quantas vezes nós, os discípulos,
Não conhecemos o mestre. Vocês viram aqueles do barco? Quem é esse? Jesus um dia levou seus discípulos para Caná da Galileia. Chegou lá, não sei se isso aqui presta para alguma coisa. Chegou lá. O que o povo diz a meu respeito? Quem é que eles dizem que eu sou? E os discípulos com aquela cara que discípulo de Jesus tem, quer dizer, bem, assim que nem a gente. Uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias ou algum dos profetas, com cara mais linda. E para eles, Jesus Cristo podia ser a reencarnação de qualquer pecador. Jesus Cristo tomou um choque, tadinho. E vós? Quem dizeis que eu sou? Tomaram um susto. E agora que eles não sabiam? E Deus, o Pai, na sua infinita misericórdia, viu aquele silêncio. Soprou no ouvido de Pedro, que era o bocão. E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo olhou para Pedro e disse: tu és bem-aventurado, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, porque senão tu foi meu Pai que está nos céus, porque tu também não sabias. Foi ele que tinha. Não sabiam que era o mestre. Aí sim, a pastora Helena nos falou, vem o terceiro momento, que ela falou no mar do Galileia. Jesus Cristo leva Pedro, os dois entram no barco. Aí os discípulos dizem: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Quantas tempestades nós precisamos enfrentar para aprender que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é a palavra gerada no coração de Deus, e Deus transforma esta palavra gerada no seu coração numa pessoa que hoje habita em nós. Quanto mais você ingere esta palavra, mais você vai ficando parecida com ela, porque você é o resultado daquilo que você come. Comeu errado, fica gorda assim. Comeu certo, fica bonito. Você é o resultado daquilo que você comeu. Quanto mais você se alimenta do verbo da vida, do verbo que se fez carne aqui, mais parecido com ele você vai ficando. E tudo o que Deus quer, meu irmão, é que você vá cada dia mais ficando parecido com Jesus. Se Deus lhe trouxe ao lugar único na terra, onde o verbo de Deus se fez carne, que você possa se nutrir deste lugar. Já comemos, já cantamos, já dançamos, já nos alegramos. Agora que nós possamos sair daqui com essa expectativa. Palavra de Deus para dentro. Cada vez que eu ponho para dentro, eu vou me tornando mais parecida com Ele. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. Que tenha misericórdia de todos nós. Amém.